Mas eu trouxe esse livro aqui porque eu sabia que a gente ia chegar nessa hora de falar sobre planejamento central versus um planejamento descentralizado, com mais liberdade. E quando a União Soviética ela começou, muita gente, né, depois de 17, aliás, antes de 17, falava que era impossível, que o socialismo nunca ia ser implementado. Aí veio a Primeira Guerra Mundial, vários países fracos. Aí a Alemanha utilizou o Lenin como arma de guerra. O Lenin ele estava isolado no meio da Europa, próximo à Suíça, e a Rússia era um dos inimigos da Alemanha, ela lutando no fronte, ela fez a mesma coisa na Segunda Guerra, né? No fronte ocidental e no oriental, e falou, olha, na Rússia tem um pessoal querendo fazer revolução, a gente poderia transportar aquele Bora cara lá. lá para a Rússia. E levaram ele num trem, né? O Churchill tem uma frase que ele fala que o Lenin foi levado para a Rússia igual um bacilo da peste, em um trem blindado assim, soltaram ele na Rússia, ele fez a revolução, a Rússia saiu da Primeira Guerra, era o combinado, só que a Alemanha perdeu a guerra de todo jeito e com um prejuízo muito alto, né? Porque depois aquele tipo de doutrina acabou se espalhando pelo mundo e a gente convive com ela até hoje. E quando começou a União Soviética, o Mises, ele falava, ó, isso não tem como dar certo. Ele escreveu na década de 20 que a União Soviética iria falhar, não por uma série de motivos que colocavam lá, mas por um motivo econômico, que era o problema do cálculo econômico em uma comunidade socialista. Que é brilhante, assim, você olha, e é muito elegante o raciocínio dele. E, resumindo o livro em pouquíssimas palavras, o que ele falava, olha, vai dar errado, porque não vai ter preço lá. Porque se os socialistas, eles tomam a propriedade dos meios de produção, então você não tem um mercado para meio de produção, você não sabe quanto custam as coisas. E o preço é uma sinalização. Quando o preço de algo sobe muito, o arroz está muito caro em uma certa cidade. Então todo mundo olha e fala, ó, tá faltando arroz lá. Aí um monte de gente, alguns porque querem ajudar, outros porque querem colher os lucros, vão lá e começam a mandar arroz para a cidade, tentando vender por preços mais altos. Se muita gente manda arroz, uma hora normaliza aquela oferta e simplesmente o preço volta ao normal. Sem falar que com um preço mais alto, o pessoal olha o arroz e fala, caramba, arroz está caro, o macarrão está mais barato. Então o pessoal também substitui consumo. Ou seja, o preço te ajuda a alocar capital de maneira melhor. Sem preço, o que acontecia? Os planejadores centrais, por mais inteligentes e bem Não intencionados que sabia o que pudessem fazer. ser, e nem todo mundo é bem intencionado, mas tem gente que pode ser, os caras ficavam perdidos, eles não sabiam onde alocar recursos. E alocando mal recurso ao longo do tempo, o que aconteceu é que eles ficaram muito para trás de países mais livres. Porque no país mais livre, não é o governo que decide o que vai acontecer, é o empreendedor que olha e fala, ali tem demanda de mercado, o Oferta e pessoal tem um demanda. problema, vou criar uma solução para isso. Então, na opinião de vocês, o quanto a liberdade é importante para que um país progrida? Eu acho que tem um ponto que, antes de chegar no liberalismo, né, econômico, na liberdade per se, uma coisa que eu vejo, porque as pessoas me pedem muito para comparar Brasil e Estados Unidos. Obviamente, tem coisas que dá para você comparar e tem coisas que não dá para você comparar. São países que nasceram de uma maneira muito diferente, cresceram de maneira diferente. Mas tem uma coisa que dá para a gente trazer dos Estados Unidos e dá para a gente consertar, que é o brasileiro ainda pensa muito no executivo, ainda pensa muito no presidente, no governador, no prefeito. E isso não traz, se você ligar os países com maior liberdade econômica, com riqueza que eu digo na palavra ampla de tudo, riqueza natural, riqueza econômica, riqueza social, o legislativo é muito forte, o legislativo é muito comprometido com o país, com o progresso, com as legislações que vão trazer liberdade econômica. Então, nós, brasileiros, nós ainda nos apegamos muito no executivo. A gente ainda fala muito do Bolsonaro, do Lula, do FHC, e a gente tem que falar mais no legislativo. A gente tem que trazer exatamente quem vai mudar, pensar em quem vai mudar as legislações para que essas aberturas aconteçam, né? E o americano, ele é muito comprometido com o legislativo dele desde a base, desde a sua localidade, do seu condado. Né? O legislativo no condado é muito importante, o legislativo na sua legislatura ninguém sabe o que estadual. Votou na semana passada, gente. Pois é, e não adianta a gente querer consertar Brasília se o coração de uma nação está nas comunidades perto de você. É ali que você tem uma ação política muito mais direta, né? Então, nesse ponto, hoje, infelizmente, né, estamos falando muito do STF, pelos desmandos todos do STF,
Mas você vê, se a gente olhar o nosso legislativo, o Senado, gente, Renan Calheiros, quantos anos esse homem está lá? Né? Pega um deputado, quantos anos? O que ganha? Quantos anos ele está lá ou quantos processos ele tem? Eu contei. Eu não sei. 21. 21 processos? 10 engavetados. Então, acho que ele está mais tempo no Legislativo. Ganhou o tempo de carreira, ganhou. Não, e vou falar aqui, por exemplo, você pega o Collor. O Collor fez um confisco, pô. Ele tirou o dinheiro que as pessoas tinham na Zélia poupança. nunca mais voltou, mas ele está aí. Mas esse é o ponto. Ele está sendo reeleito até hoje. Então, o brasileiro também escolhe. Não é só escolher, né? Porque a gente vota em alguns e também tem a questão da legenda, puxar. Mas o cara que é senador é porque ele foi votado. Mas olha só, por isso que é tão importante a reforma política, né? Muitíssimo importante. Eu diria que é a mais importante. É a mais importante. Tinha que refazer todo esse balaio aí, porque hoje fica muito difícil de você conseguir mudar alguma coisa como fizeram nos países pós-União Soviética, por exemplo. Eles fizeram de um jeito que fizeram coalizão com partidos, até partidos de oposição, um ou outro falava que não queria passar determinadas coisas, mas conseguiram passar reformas muito rapidamente. Então, a primeira reforma é política, porque para você passar uma reforma tributária robusta, de verdade, né? Ou uma redução de gastos drástica, hoje você tem um monte de penduricalhos, tem salários que passam demais ali do teto do funcionalismo público de alto escalão, dentre outras coisas, né? Outros privilégios. Então, acho que para isso realmente, até o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele tem um livro que chama Por que o Brasil é um País Atrasado? E ele sempre falou... Em 5 volumes, cada um com 500 páginas. E ele falava sempre, a reforma política é mais importante do que a Previdência. E eu pensava, tá louco, a gente não tem espaço. Não, tá certíssimo. Mas me diz uma coisa. Não passa, e depois né? depois eu mudei de opinião. E como fazer uma reforma para isso? Mas prestem atenção com também. O pessoal lá. Dentro da própria reforma política, nós temos um sistema de freios e contrapesos que hoje nós vemos os desmandos do STF, desmandos que eu falo assim, inconstitucionalidades, não é nem, eu discordo que ele tenha interpretado a Constituição. Não, é o atropelo da Constituição, nós temos visto isso. O que a nossa Constituição diz? Que o nosso sistema de freios e contrapesos cabe ao Senado hold accountable o STF, mas sem uma reforma política, sem senadores comprometidos com a Constituição, como você vai ter institucionalmente essa ferramenta de freios e contrapesos? É muito difícil. Vou perguntar aqui então. Então, a reforma política mais importante para o Brasil hoje? Eu acho. Ele está ferrado. Eu acho. Porque como que vai fazer os próprios políticos vou dar fazerem uma reforma exatamente, em cima deles, né? Exatamente. É pelo mesmo motivo, a gente pode falar de várias reformas aqui. Acabou então o podcast, da Previdência. né? Vamos encerrar, pessoal. Muito obrigado. Invistam tudo nos Estados Unidos. É isso aí. Mas Beijo, o que eu ia falar é o seguinte, ó. Pensando até em reforma tributária. O sistema tributário brasileiro é horrível, né? Você quer que o sistema tributário ele seja simples, quer que ele seja transparente e cause o mínimo de distorção possível. Ele não é simples, ele é ultra complexo. Nós somos um dos países mais complexos para se pagar imposto. Sim. Não é só que o imposto é alto, é difícil de pagar. É difícil imposto. apurar, é difícil pagar. Ele não é transparente. Eu rejeito vários trabalhos só para não ter que fazer. Pois é, porque é complicado. Porque a nota muda, não sei o quê. Eu falo, o tempo que você vai levar para emitir essa nota aí, não vale a pena. Então contrata alguém para emitir nota. Mas para contratar também é a treta. Por causa da CLT. E o último ponto é que ele causa muitas distorções, a ponto de valer mais a pena para o empreendedor ficar fazendo lobby em Brasília do que tentando ficar mais eficiente. Então a gente precisa também de uma reforma tributária. Mas aí quando me perguntam, você quer reforma tributária, Bruno? Eu falo, não. Porque eu sei que vai dar problema, porque vai ter que passar pelos políticos. E a hora que vamos supor aqui que o Paulo Guedes conseguisse fazer um negócio que ele não conseguiu fazer, e duvido muito que alguém consiga, que é uma reforma tributária aqui no Brasil, que ela consiga, ao mesmo tempo, diminuir impostos e manter a arrecadação, até aumentar a arrecadação, que a gente vai crescer mais. Ele consegue mandar isso lá para o Congresso. Na hora que bate na mão dos nossos parlamentares, você tem basicamente 3 grupos lá. Você tem um grupo daqueles que ideologicamente querem um Estado menor, porque eles entendem que isso vai fazer o Brasil prosperar. Menos governo, mais liberdade, a gente vai prosperar. São minoria. Você tem um grande grupo que pensa o contrário. E nesse grupo, você tem pessoal de esquerda e tem também pessoal de direita. O que eu chamo de socialismo de direita, né? O cara que quer um Estado tão grande quanto o cara da esquerda, só que a diferença é que ele é contra o beijo gay e maconha, por exemplo.
Mas ele quer o Estado grande. Então, esse pessoal vai olhar para aquilo lá e falar, redução de imposto? Como assim a prefeitura vai receber menos imposto? Como assim o governo do Estado vai receber menos imposto? Não, pô. Tem que pagar imposto porque o Estado vai alocar bem esse recurso. Esse cara acha que o Estado faz Que isso. é uma baita mentira, né? Mas eles são a maioria. E aí você tem um pessoal no centro que não tem ideologia nenhuma. Eles estão lá porque político fica rico no Brasil e às vezes o cara ele conseguiu uma projeção e viu uma chance de ganhar dinheiro com isso. Só que esse cara sem ideologia, que não tá nem aí pros liberais e pro pessoal que quer mais Estado, ele olha para aquilo e se diverte rindo enquanto fuma os seus charutos, né? Ele olha para aquilo e fala, onde eu tenho mais poder? É no Estado menor ou no Estado maior? É no maior. Então, acho que a gente pode encerrar o podcast com essa mensagem animadora. Não vamos encerrar ainda, né? Não. Mas é muito difícil que as coisas melhorem se depender de governo.